Vamos estudar hoje o capítulo 23, Kardec e o princípio vital. Queria saber se alguém poderia fazer um momento de calmar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para a gente entrar aqui bem nesse estudo. Quem poderia fazer para nós? Faz, Rita. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, os que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Agradecer pela oportunidade que estamos tendo de juntos estudarmos, esclarecermos muitas dúvidas, e isso é, para nós, um grande privilégio, uma grande bênção, e somos muito gratos por isso. Agradecer aos bons espíritos que nos acompanham nesse estudo e pedimos a eles que também nos ajudem, nos auxiliem na compreensão de mais um estudo hoje. Agradecer aos bons espíritos também por tantas oportunidades que temos e muitas vezes não sabemos aproveitá-las, mas temos a certeza de que nunca estamos sozinhos, que sempre podemos contar com a ajuda de todos eles. Pedimos que a luz do Mestre Jesus possa estar presente sobre todos os nossos irmãos necessitados, os que têm fome, os que precisam de ajuda de qualquer tipo, que a luz de Jesus possa estar presente em todos os corações e também conosco em nossos lares. E assim começamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, antes da gente começar o estudo de hoje, eu queria ouvir de vocês, porque nós estamos aqui com pessoas que já estiveram à frente de palestra, de estudo, e, né, e das nossas casas espíritas, nas mais diversas situações e debates, e estudo, ou que já fizeram muitos cursos. Como que vocês entendiam, assim, essa questão do fluido vital, para explicar isso? Então, como que é que vocês, assim, que explicação vocês deram para vocês sobre o que era esse fluido vital? Porque eu fiquei me imaginando, fiquei pensando assim, né? Que era para mim, quando eu estudei, né, Livro dos Espíritos, a Gênesis, Livro dos Médiuns, como é que era a Iracilda lá de trás, antes dessa Iracilda de agora, que já aprendeu a questionar um monte de coisa, mas lá atrás, como que é que eu explicava para, né? Como que era essa explicação? Porque eu tenho uma explicação aqui meio estranha. Vai lá, Rita, você quer falar? Esse assunto é um assunto que já deu pano para manga para variar no meu caminho, né? Eu me lembro que muitas pessoas junto comigo tinham muitas dúvidas, e hoje eu aprendi que é um assunto que não tem um fechamento, né? De dizer, o que é princípio vital? É isto? Não tem. A gente não tem, eu pelo menos não tenho essa postura de dizer, olha, a definição de princípio vital é isso. Eu me lembro que no grupo, inclusive, que eu frequentei, era uma confusão, porque vinha aquele assunto de que cada um nascia, cada um vinha, encarnava com aquela quantidade, né? Não, tem o princípio. Lembra dessa história, Iracema? Lembro, tinha isso Isso já deu mesmo. pano para manga, porque as pessoas pensavam assim: bom, quando a gente encarna, a gente vem com X quantidade, né, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, de vitalidade. Mas e aí? E quando se tirava? E se a gente fosse assassinado? E aí? Como é que isso. Então, milhões de hipóteses apareciam em virtude disso. Hoje, na minha concepção, o princípio vital, tirando essas coisas que eu nunca tive resposta, né? Esses questionamentos, é o que anima a matéria. Agora, o que como é que começa, como é que termina, como é que a gente vem, se vem com aquilo, se na hora que encarna que ele vem, o que é, se algum realmente eu não tenho eu sei
o genérico, né? A essência, até hoje. E vocês? Quem mais gostaria de falar? Sei que vocês já pensaram sobre isso, porque a gente já ouviu, ó, o Vicente quer falar. Vai lá, Vicente. Essa questão Hum, do princípio fluido e outras denominações de vitais já deixaram de fazer sentido para mim, eu questionava dentro do espiritismo, porque eu já estudava filosofia há muito tempo e já conhecia essas situações de um passado grego lá, e o vitalismo francês, tudo isso, né? Que já tinha perdido força, já tinha perdido conexão com aquilo que se falava, que Kardec tomou como elemento de verdade na ocasião e tal, porque ele conheceu toda essa carga filosófica. Mas a gente já está no século XX, já estava no século XX, né? 21 depois. Então, nada disso me assustava. Aí eu vim ler o livro do Elias, né? E fui passar isso dentro da casa espírita, né? Aí você arruma briga, né? O que vai fazer? Eles não querem admitir outra situação que não aquela. Eles não acreditam. É difícil, né? Então eu procurava contemporizar, e quando eu dizia, olha, não é bem assim, mas eles iam me acusar lá, dizendo, olha, está dizendo que não é bem assim. Aí fica complicado, né? Mas é, é bom, é bom conhecer, tá? É bom conhecer, é bom nós nos atualizarmos. Eu acho que o Elias abriu bem a mente em relação a isso e deixou claro as situações até o final desse capítulo. Até a última frase dele é esclarecedora. Pronto. pois é, mas eu estou interessada, Vicente, é como é que você saía dessa saia justa antes de ter essa abertura? Eu hoje eu fui parar para pensar como é que eu falava disso nos cursos de noções básicas, né? Que era assim que chamavam os nossos cursos aqui. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, era uma saia justa. Porque até então eu nunca tinha parado para pensar nisso, e essa ideia dessa quantidade, isso que a Rita descreveu, era bem o que eu tinha no meu imaginário, né? Então eu tinha isso no meu imaginário, eu estava pensando nisso, assim, que a gente tinha essa energia e essa energia a gente ia usando, né? Todo ser vivo tinha essa energia. Tanto que essa descrição da questão do suicídio, se a pessoa desinternava, ela tinha uma quantidade, né, aquele fluido vital e tal. E aí, quando eu vi os livros de André Luiz, então, aí o trem parece que fez assim na minha cabeça, né? Porque aí o André Luiz vai entrar muito nessa questão da pessoa que desencarna, daqueles espíritos que vêm absorver aquelas energias, aquele fluido, aquela, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que é isso, né? Então, assim, eu mesmo, eu sempre tive muita dúvida quando eu ia falar sobre isso. Eu acho que eu era mais ou menos igual a Rita, eu ficava assim, muito inseguro, parece que eu não tinha coragem de fechar a coisa porque eu não entendia como que é que realmente. Aí eu ficava pensando, mas é o perispírito? Não é? Como que é isso? Não é o perispírito? Não é o perispírito? O que é isso? Eu ficava, assim, realmente com muitas questões, muitas dúvidas, né? Hoje, talvez a gente já, toda essa discussão que nós já estamos fazendo quase um ano, fica fácil, né, de você romper com isso para algo diferente. Mas até um tempo atrás, isso para mim era algo dado, confirmado e patenteado do espiritismo. Então, assim, é muito estranho isso, né? Por isso que é tão difícil romper com essa visão, porque as pessoas até hoje têm bem fechada essa visão, né, nessa direção aí. O que eu quis te dizer é que, para mim, isso daí já não afetou tanto, sabe? Uhum. Porque eu já contestava em mim mesmo, tá? Mas era difícil lá dentro.
Lá o fluido estava presente dentro de tudo, né? Era tanto fluido que a gente nem enxergava para frente, tá? Era uma nuvem, né? Onde eu estava. Mas você sabe, e eu vou dizer, porque a Bebete levantou uma situação, aqui na Paraíba é pior, é pior. Por isso eu não me filiei em nada até agora. E se eu conheço, conheço a federação, conheço as casas espíritas, conheço o pessoal que trabalha, conheço os cordelistas espíritas. Eu tenho um livrinho deles aqui comigo, sabe? Que eu compro, mas a coisa aqui é brava, tá? Coisa aqui é É brava. mais fechado ainda, você acha? É, não, é o modo que eles vêm, né? É muita federação aqui. E aqui eles têm uma coisa, é tudo cantado aqui. Hum, Vocês não sabem disso, mas aqui é tudo cantado. como assim E cantado? todos os encontros espíritas aqui são cantados. Tem música, né? Os encontros estaduais, os encontros na casa espírita, aqueles cantam em tudo quanto lugar, em todas as igrejas, templos, eles cantam. Aqui eles cantam, sabe? Aqui é cordel puro, gente. Até o espiritismo, eu vou dizer para vocês, né? Mas é bem assim, uma coisa bem focada dentro da, não em Kardec propriamente dito, sabe? Isso aqui desvia muito aqui, tá? Mas eu não me importo, né? Cada um na sua, ótimo, parabéns, né? Hum, E vamos seguir em frente, né? Eu estou aqui no grupo mesmo. certinho, gente. Então, vamos avançar aqui um pouco Vamos. na nossa discussão, porque eu estou vendo então que não era só eu que vivi, né, e enfrentei essa dificuldade aí. Principalmente quando a gente tem que entender para explicar, porque a gente não entendia direito e tinha que explicar para o outro que também não entende, né? Então, ó, eu sempre tive muito essa questão, né? Muito difícil. E no tempo de mocidade, eu fiquei encantada com aquela fotografia Kirlian, porque para mim aquilo ali mostrava essa energia vital, né? É que para mim era a aura, sei lá, para mim aquilo ali era uma coisa nesse sentido. Mas agora vamos lá, vamos começar o texto e aí nós vamos conversando a partir do texto. Tá bom? Gente, alguém consegue ler para nós? Tem alguém que está com o computador aberto? Poderia ir lendo, por favor? Posso começar, Ana Silva? Eu te agradeço. A Era do Espírito, Kardec e o Princípio Vital. Kardec encerra a primeira parte de O Livro dos Espíritos com um capítulo curto dedicado a um assunto que ainda hoje desafia a ciência, o milagre da vida. Como pode a mesma matéria contida na pedra bruta mostrar-se animada nos seres vivos? Explicação difícil que desafia os filósofos desde a Grécia Antiga e que ainda não encontrou solução capaz de conduzir a um consenso. A esse respeito, Kardec escreveu, além do capítulo 4 da primeira parte de O Livro dos Espíritos, mais um tópico no capítulo 10 de A Gênese. Mas o conceito de princípio vital que ele apresenta faz parte de uma teoria que permeia toda a sua obra e que parece ser uma mistura da teoria da alma de Platão, para quem a alma é independente e distinta do corpo material, com a terminologia de Aristóteles, que usa o termo princípio vital para designar uma propriedade inerente ao ser vivo, que só teria existência enquanto a vida nele se manifesta. Gente, o que a gente pode extrair desse pedaço? Porque aqui nós estamos falando de vida, né? O que é vida?
Se fosse para a gente definir o que é vida, como é que a gente definiria? O que é vida? Porque quando a gente estudou lá atrás, a gente viu que até hoje não se conseguiu reproduzir totalmente uma vida do nada, né? Assim, do zero. Você está fazendo muita pergunta difícil hoje, tá, Iracilda? Mas eu não tenho resposta, eu estou compartilhando com vocês. Eu estou É. compartilhando porque é o que ele está trazendo aqui, não é? Alguém Vida é gostaria? movimento, vida é movimento, Vida é é movimento. ação, é pulsar, é quente, enfim. A Rita quer falar. Vai lá, Rita. Quando você falou aí, não, que eu já ia começar a formar meu pensamento, mas quando você falou assim, mas não só pelo aspecto biológico, pronto, já me derrubou. Eu falei, mas se não for pelo aspecto Ah, biológico, né, como que a gente vai formular isso? Tem vários aspectos, inclusive subjetivo, né? O que seria isso, Gida? não é interessante? Não vai, é Formule, interessante, porque a formule gente pelo não tem uma aspecto biológico, Rita. E aí, o aspecto Formule pelo Formule. biológico. aspecto Boa. biológico. Vai Vamos lá. começar por Então, aí. não, não vem não, Afonso. Eu só dei uma suposição. Não. O aspecto biológico, eu penso que já fica assim um pouco mais assim palpável para a gente definir, né? Não é uma coisa aleatória. Pelo aspecto biológico, seria a formação do ser, né? Durante um período, né? E a gente, quem entende de biologia, formularia isso bem. Mas e se não for pelo aspecto biológico? Se for pelo aspecto, vamos dizer assim, é, pelo lado da doutrina, do que a gente estuda, né? É o período em que a gente está encarnado. Mas a vida é Colocações. eterna, né? Não é só o período que está encarnado. É, tem isso também. Qual A vida que Maria é de Luz falou uma eterna? coisa interessante. Qual vida que é eterna, Maria de Luz? Todas nós. Hã? A vida do Não, corpo ou a vida do espírito? exatamente. Você Do vendo pelo lado espírito, da vida do então. espírito, Mas ela falou a em vida. encarnado, significa que estamos espíritos encarnados. Então, enquanto espíritos, somos eternos, né? Então, a vida é eterna. Aham. A vida do espírito, né, gente? É eterna. Bom, olha, vocês estão vendo como é que o negócio não é simples? Por isso que o Afonso fala, Afonso. Mas você falou que não é a vida orgânica. Não. Então, entende-se que seja a vida para sempre, né? Hum. Vamos lá, fala Olha, lá, Afonso. a própria ciência ainda não definiu exatamente o que é vida, né? Ela tem uma definição orgânica, como a Rita colocou, mas ainda assim ela titubeia em algumas situações. A filosofia, desde Aristóteles, o Vicente já comentou, né? E o próprio Elias comenta aqui, traz como se fosse um elemento extrafísico que anima a matéria. E é mais ou menos nesse sentido que Kardec trabalha, que é uma matéria, não deixa o fluido, o que ele chama de fluido vital, não deixa de ser matéria, porque ele é bem claro, desde lá no início, que são só dois elementos que existem no universo, matéria e espírito. Então, tudo que não for espírito é matéria. Então, ele parte desse princípio para fazer os seus raciocínios, usando a filosofia, usando o conhecimento científico que ele tinha na época. Então, hoje ainda é difícil a gente definir vida, certo? Principalmente a vida orgânica. A vida orgânica, lógico. A vida espiritual é questão dogmática e teológica, não é questão científica. Mas a vida orgânica, a própria ciência ainda tem dificuldade em definir, porque ela tem diferenças enormes desde a vida monocelular, a vida dos vegetais, vida dos animais, quer dizer, tem uma diferença muito grande. E o conhecimento na época não permitia ir muito além do que o Kardec propôs, não.
né? Mesmo a teoria da evolução, que veio tirar a supremacia de Lamarck, né? Ela não explicou, não mudou nada na explicação anterior e nem tinha como explicar. Ela explicava como as espécies se Uhum, evoluíam, como o ser vivo se modificava ao longo do tempo. uhum. E hoje isso é bem aceito, com, numa visão bem mais atualizada do que a visão do século, do final do século XIX, começo do século XX, mas ainda existe uma interrogação muito grande sobre o que anima a vida, ainda não tem uma certeza nesse sentido, não. E aí entra a questão da religião, aí é teológico. A vida, existe uma vida espiritual, existe um princípio vital que anima todos os seres, que não é necessariamente um espírito, mas é só um princípio, e existe uma vida espiritual a partir de um determinado nível de, de estrutura espiritual e corporal. Hoje a gente já admite que existe o espírito animal, existe o espírito coletivo, né? A alma grupo, que é o espírito que anima as sociedades coletivas, as formigas, abelhas, cardume de peixes e etc. Então, são adaptações que a doutrina vai correndo atrás da ciência, mas ainda responder o que é vida, nem a ciência respondeu, e a doutrina leva para um lado teológico. Não sei se. Então, eu não fico muito contra quem diz fluido vital. Eu fico contra quem diz fluido magnético, que isso a ciência já mostrou que não existe. Agora, o fluido vital, como a vida ainda não foi bem definida pela ciência, eu não sou tão contrário a chamar de fluido vital, não. Porque é alguma coisa que anima o ser e que deixa de animá-lo num determinado momento. Essa é a definição que ele traz, que desde Aristóteles vem, né? Não é definição de Kardec nem dos espíritos, é uma definição que é anterior, que foi aproveitada pelos espíritos e por Kardec. Acho que mais para o Kardec do que pelos espíritos, porque os espíritos não quiseram adiantar se aqueles espíritos que participaram da codificação tinham capacidade de responder, eles não responderam, e nem o espírito, até hoje, trouxe uma resposta que seja muito diferente dessa que Kardec apresenta na codificação. Então, não sou tão contrário a essa posição, não, mas respeito. E eu acho que o grande diferença do espiritismo e que tem que ser pregada no espiritismo é que não se pode ser fanático a dizer que uma ideia não vale, outra ideia vale. Essa posição fanática de muitas religiões, aliás, quase todas, sempre tem alguns pontos de fanatismo, o espírita também tem, quando o Vicente chega lá para explicar que aquilo não é bem assim, cai como é que é, de cordéis em cima dele, dizendo que ele fique calado. Vicente, fala aí. Então, quer dizer assim, mas antes de você falar, eu já vou pôr aqui uma ideia, um questionamento aqui. Então, gente, quando nós pensamos nesse fluido vital, nessa energia vital, fluido vital aí, né? Então, quer dizer, se a gente pensar nessa coisa que está ali, né, inerente, animando o ser, as plantas também têm um fluido vital. Todo ser vivo tem um fluido vital, né? É isso? Eu quero que o Vicente fale. Eu peço até permissão para o Alfonso, porque eu vou complementar alguma coisa que ele disse, assim, da forma como eu verifiquei essa situação, né? Porque ali fala em Platão, né? Onde a alma independia do corpo. Ele falava em transmigração da alma, né? Que era no mundo das ideias, saía de um corpo e buscava outro.
Isso daí, inclusive, é o que nós temos. E Kardec absorveu essas coisas, tanto de Platão como de Aristóteles, né? Porque ele pega essa transmigração de Platão, tanto que ele cita Platão, né? E de Aristóteles, ele pega o vitalismo, que Aristóteles ele acreditava que a vida era regida por uma força interna, que era a alma, e que conferia aos seres vivos suas características e sua capacidade, as suas capacidades únicas, né? Ele introduziu um conceito de entelequia. Olha que nome bonito, entelequia. Que é isso? É a ideia do princípio vital ou força interna, que ela guia o desenvolvimento e o propósito do ser vivo. A alma é a essência. Ó, veja, vida, alma, essência ou forma de ser vivo. Só que era o seguinte, tá? A alma não era uma entidade separada do corpo para Aristóteles, mas ela dava vida e propósito. Quando o corpo ia, adivinha, para onde ia a alma? A alma ia também, embora. Isto é que Kardec absorveu, gente. Mas aquele vitalismo que está ali e que o Alfonso disse, não há de se condenar nada nisso, porque não se sabe ainda. O vitalismo persiste até os dias atuais, tá? Foi revisto tudo, novos conceitos, a ciência trabalhou, mas ele persiste. Era isso que eu tinha a dizer. Interessante isso que você trouxe aí, que enquanto havia esse ânimo, né, isso que animava, né, o ser, e ele estava vivo, assim que o princípio, que esse princípio vital que animava desaparecia, a alma desaparecia também. Achei tão interessante isso, né? Interessante isso. Bom, já é um outro conceito, né? E realmente está tudo misturado. Então, quando a gente vai ver aqui, como o Elias vai trazer, tá uma confusão isso aqui, né? Tem uma hora que a gente está entendendo mais de acordo com Aristóteles, outra hora a gente está entendendo, traz uma visão parecida com Platão, e aí vem a questão do perispírito, então aí vai entrar assim, uma série de coisas aqui nessa discussão. Fala, Bebete. É o que está aqui no texto, né, que Aristóteles mesmo coloca. O princípio vital é inerente ao ser vivo, à alma, né? Isso mesmo, Bebete. Pode continuar lendo, por favor, mas esse pedacinho aí, para a gente continuar dando uma introdução nesse assunto. Também parece evidente que Kardec tenha conhecido os estudos dos vitalistas franceses da Escola de Medicina de Montpellier, situada no sul da França, elaborados na virada do século XVIII para o XIX. O vitalismo era uma corrente de pensamento muito influente na sua época e que, inclusive, era a base sobre a qual se assentava a teoria da geração espontânea, da qual Kardec fez amplo uso na composição da sua obra. Essa corrente de pensamento procurava explicar a vida a partir de uma perspectiva biológica, fugindo ao mecanicismo que imperava no meio científico. Olha, interessante, né? Que é exatamente o Vicente estava falando, né? Vamos lá, continuar aqui, por favor. Era do vitalismo que partia essa distinção entre alma imortal, conforme percebida por Platão, e o princípio vital, que era a própria alma para Aristóteles. Olha que legal. O que existe de concreto é que essa abordagem representava, naquela época, uma espécie de síntese do conhecimento até então, firmado sobre o assunto desde Platão e Aristóteles até Paracelso, no século XVI. Segundo a escola vitalista, é admissível
que Deus una a combinação da matéria disposta para a formação de cada animal, um princípio de vida que subsiste por si mesmo e que no homem difere da alma pensante. Esse princípio vital seria o que produz nos órgãos do corpo toda a variedade de movimentos necessário às funções da vida, inclusive a sensibilidade. Pois é, olha, é isso aqui, né? Essa afirmação aqui, né, da escola vitalista, que essa afirmação aí está na Raízes do Vitalismo, né? É um estudo que o Elias pegou, né, sobre essa questão, na revista Ciência e Saúde. Então, eu achei muito interessante isso aqui, né? Para mim, isso aqui era bem parecido com o que a gente explicava. Eu explicava no Espiritismo, vocês não acham, não? Uhum. Não é? Isso aqui, isso aqui está lá dentro do vitalismo, não é? Olha aí, tinha um princípio vital que estaria ali no corpo, né? Que daria as funções da vida, tal. Achei muito interessante. Isso aqui, para mim, está muito parecendo que eu explicava. Eu achava que eu tinha entendido o livro dos Espíritos. Por isso que eu falei que era muito confuso para mim essa explicação, sempre foi. Né? Nunca senti segurança. Vamos lá. Portanto, não parece fazer muito sentido considerar como parte das possíveis revelações do mundo espiritual para a Terra conceitos como princípio vital, fluido vital, energia vital ou elan vital, que são termos pelos quais essa ideia era representada na época, principalmente pelos seguidores de Mesmer. A explicação mais evidente é que isso já fazia parte dos conceitos correntes no meio científico da época de Kardec, e dos quais se utilizaram também os espíritos nas suas comunicações durante o período em que se deu a elaboração do espiritismo. Talvez por isso, Kardec tenha começado o estudo desse tema, explicando aquilo que era o entendimento vigente à sua época. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Aí, essa explicação era bem o que a gente fazia, né? Era isso aqui, tinha vida, era animado por esse princípio vital, tal, né? Então, para mim, está tudo aqui, como eu até então, né, fazia. E Kardec, na verdade, pelo que o Elias está trazendo, como que vocês entendem isso? Né? Quer dizer, como que os espíritos não trouxeram nada novo? Não podia ter trazido algo novo? Até o Alfonso falou isso, né? Os espíritos não avançaram. Por mais que Kardec insistisse, não houve um avanço nessa direção aí. Porque o vitalismo já era da época. A escola já existia, os vitalistas. E os espíritos não avançaram nessa discussão. Por que será? Não é Porque eles interessante? diziam que a gente não tinha capacidade de entender as coisas, que não adianta nem falar. Várias vezes no Livro dos Espíritos tem eles dizendo isso. Aqui vocês não alcançam esses conceitos. Então eles já subestimam a gente, chama todo mundo de burro.
É mesmo. Mas eu achava, tinha hora que eu lia isso lá no Livro dos Espíritos, eu achava assim interessante. Eu falava, gente, vocês não estão em condições, não temos palavras para explicar de acordo com o vosso entendimento, né? Então, assim, realmente ficava, né, uma coisa. Ou será que era limitação do médium também? Ou limitação do espírito para traduzir em palavras, né? Eu sempre ficava assim com essa explicação. Eu acho que nós não temos no nosso vocabulário como explicar isso, né? Eu pensava assim, né? Ai, Bebete, essa Eu coisa. fico pensando, será que é porque esses espíritos aí também não tinham entendimento além? Eram, alguns deles eram contemporâneos, né? Então, eles passaram só o que eles tinham também, né? É, De informação. exatamente. Bem lembrado, né, Ué? De repente era por aí. Vamos lá, Vicente. É só para ilustrar que tem alguém ali que foi citado, que Mesmer, que trouxe uma novidade nessa época, que o princípio vital ele chamou de magnetismo animal. Ele dá outra denominação para aquela época, tá? Que é o magnetismo animal, que depois era conhecido como princípio vital. Isso aí ele efetivamente ele inovou, mas com sérias oposições. É isso. Pois é, e aí eu fico pensando, porque para mim, Sim. vital tem a ver com vida biológica, e assim, aí eu fico pensando, vida biológica, um ser que respira ou não, porque nós ainda temos as bactérias anaeróbicas que nem precisam de oxigênio para respirar. Nós temos ainda o vírus, que é um ser que tem hora que é uma coisa e tem hora que é outra. E aí, assim, tudo isso, como é que é isso? Então, assim, gente, dá um nó na cabeça, tem hora que a gente começa a pensar, Peraí, né? você falou um negócio aí que não está certo, não. Não está certo, O não, me vírus, o corrija. vírus tem vida, não é? Ele nunca é só o mineral. Qualquer ser que consegue se reproduzir tem vida. Ele não faz sozinho, ele precisa de um outro Ele ser precisa de para reproduzir executar, dentro de né? uma outra. Mas colocar o vírus como às vezes ele é isso, às vezes é aquilo, não, isso aí já não é mais um pensamento aceito na biologia. Então, tá bom, obrigado pela correção, viu, Alfonso? Não me deixe falar besteira. Mas porque não é que ele não tem vida, não é isso, sabe, Alfonso? Até então, onde eu tinha visto, era a questão de como ele reproduzia e como ele não reproduzia, entendeu? Era nesse sentido, tá? Eu realmente me expressei errado. Dependendo do que está propício ali no ambiente, né? Ele se reproduz, ele consegue Se reproduzir. desenvolver, reproduzir, e dependendo não, né? Então, eu acho interessante isso. Realmente, eu falei de forma equivocada. Rita, pode falar. E aí vem aquele nó na cabeça, porque eu fico me questionando aqui o seguinte: o que define este ânima? O que define essa, essa vida, esse movimento, né? É o que anima a matéria. Porque eu fico pensando o seguinte, por exemplo, um mineral. Tá? Eu não sou bióloga, né? Não tenho nenhum conhecimento, mas na minha ignorância, o mineral, ele não está ali, por exemplo, a gente vê uma pedra imensa, ela não está ali, ela não foi criada imensa, ela foi ao longo dos séculos, né? Foi se agregando, e ela é formada do quê? Não é de moléculas, não tem Gato, isso. sim. Você Sim. está entendendo? Ela não é formada de moléculas, de coisa. Então, aquilo ali não tem vida, aquilo ali não é nada. O que define, então, esta vida deste princípio que diz que só
planta, animal e o homem que tem esse princípio vital, quer dizer, essa coisa que anima. Essa é realmente agora, sinceramente, pirei na batatinha aqui. Posso tentar dar uma resposta? Ou melhor, embolar mais a sua cabeça? Pode, embola aí. Provavelmente irá. Até pouco tempo atrás, a biologia dizia que os seres vivos tinham uma característica diferenciada, que era a formação de suas moléculas a partir do átomo de carbono. Ou seja, precisava ter o átomo de carbono para se considerar um ser vivo. Hoje, a gente já reconheceu na Terra, seres vivos base silício, certo? Próximos aos vulcões ali das Fossas Marianas foram descobertos seres vivos. Quando foram ver, a base molecular desses seres era em silício. Então, hoje, essa Teoria do generalização carbono. de ter o carbono, já a própria biologia hoje já não aceita mais como ser vivo. Então, hoje, ele me colocou, né, uma das características do ser vivo é a capacidade de reprodução, a capacidade de crescimento, reprodução e movimento. Todos os seres vivos têm movimento, inclusive as árvores. Então, o mesmo vegetal ele tem movimento de raiz, movimento de galhos crescendo, etc. Então, ele tem capacidade de crescimento, tem capacidade de reprodução e tem capacidade de movimento. Então, isso hoje que está se definindo como ser vivo da biologia. Mas o que causa esse movimento, o que causa isso, ainda é uma questão em aberto. Coisa, se esse fluido A Lene vital... ia falar alguma coisa? Não sei se a Arlene está pensando tanto. Outra minhoca. Se o fluido vital, então, o Alfonso até falou, é uma energia material, é algo material. Então, ele vai para onde? Volta para onde? Como é que é isso? Quem falou foi Kardec, não foi Alfonso, não. Não, usei não, as estou falando. palavras dele. E como é matéria, Olha o medo do Alfonso. e como é matéria, volta à matéria. Então, Segundo André Luiz, volta. Isso que eu estou falando, Alfonso. Você disse aqui André hoje. Luiz fala que Você volta ao repetiu fluido aqui universal, hoje. né? Isso. Então, volta para onde? Como é que é isso, né? Gente, vamos pensar. André Luiz fala sobre isso, Iraci. André Luiz, segundo André Luiz, esse princípio retorna à natureza. Eu tenho uma explicação para espíritos superiores. Os espíritos superiores são o quê? A partir dos animais, que aqueles seres que possuem alma. Né? Então, se eles possuem alma, eles têm um espírito independente e autônomo. Aí, a minha teoria, essa é a teoria Alfonso, o espírito tem capacidade de manipular a matéria. Aí, vamos chamar a matéria que o Kardec chama que é o fluido básico universal. Então, ele tem capacidade de manipular matérias quintessenciadas. E, a partir daí, ele tem capacidade de criar vida, de produzir vida, não de criar, né? Quem cria é Deus, mas de produzir vida a partir do manuseio dessa matéria, pelo pensamento. O que o espírito tem de instrumento, né, é o pensamento. É o pensamento e a vontade. Isso são atributos do espírito. Então, pelo pensamento e pela vontade, ele pode produzir forma pensamento, pode produzir mil coisas. E, entre elas, a capacidade da vida. Agora, como isso funciona? Não vai perguntar para mim, não. E Alfonso. Acho que nós estamos... Não devia nem ter entrado nesse assunto, porque nós estamos nos enrolando aqui hoje. Bom, vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui do Elias, porque eu achei muito interessante. Acho que nós vamos fazer uma análise bem assim, direta do que Kardec fala. Olha aqui, olha que interessante o que Kardec fala aqui na pergunta 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos?
A matéria, resposta. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Aí vem, animada, né? O princípio vital, o fluido vital. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular. Onde que está isso? Ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra. É efeito causa. Porque, gente, Kardec estava avançando. Se a teoria do vitalismo já existia, Kardec tentou dar um passo além, né? Olha aí. Olha o que o espírito responde. Uma e outra coisa, a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Olha que interessante isso. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. É muito enigmático tudo isso, né? Esse agente sem a matéria não é vida. Aí, Nossa. se a gente pensar nas religiões indianas, né, nos Vedas, ele vem dizer que existem espíritos para cada tipo de vida na Terra. Existem espíritos que cuidam das plantas, existem espíritos que cuidam dos animais, existem espíritos que cuidam na época não se conhecia os micro-organismos, né? Mas nos Vedas ele canta, no Bhagavad Gita, ele canta todos os espíritos que animam cada um dos seres sobre a Terra. Então, são tentativas inicialmente filosóficas, e aqui ainda é uma tentativa filosófica, de explicar a vida. Mas não temos ainda uma tentativa, uma capacidade científica para chegar nesse ponto. Uhum. E aí o Elias fala aqui, né? Continua lendo para nós, Bebete, por favor. Não há como saber se o diálogo se deu exatamente dessa forma, ou se essa disposição atende a alguma finalidade didática. Mas, nesse ponto, ele estabelece uma correlação com outros argumentos já apresentados nos capítulos anteriores, sobre os elementos gerais do universo, e prossegue. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. E a resposta, isso é consequência do que dissemos. Olha aí, o Kardec tentando entender. Mas peraí, o que é mesmo esse princípio vital? O que é? Matéria? É espírito? É o quê? Né? Então, até agora, para mim, a gente ainda está, né, tá tateando aqui ainda. Assim, para mim, a minha leiga observação aqui, né, que eu fiz. Bom, vamos lá. Continua lendo para nós. Aqui ele vai fazer uma análise disso aí. Vamos lá, Bebete. Uma leitura kardeciana da obra, ou seja, uma leitura que se permita questionar a coerência do conjunto, nos leva a indagar se, observando hoje o texto, distanciado 160 anos, 70 anos no tempo, não é possível constatar um quê de embaraço nessa resposta. Qual o sentido de relacionar o princípio vital ao oxigênio e ao hidrogênio? Poderia isso
dever-se à falta de um conhecimento mais aprofundado de química por parte do espírito, de vez que essas substâncias mal haviam sido identificadas no final do século XVIII? Poderia ser essa imprecisão resultado de uma dificuldade do médium ao articular o pensamento do autor? Ou decorreria da falta de termos adequados para se traduzir uma ideia tão complexa em uma época em que esse conhecimento ainda estava em elaboração? Se a comparação entre o princípio vital e o oxigênio e o hidrogênio fazia parte de uma lógica possível para a época, quando ainda se começava a estudar as propriedades dessas duas substâncias químicas, hoje ela parece não fazer muito sentido. Se o diálogo se deu de fato dessa forma, é Kardec quem faz uma primeira tentativa de buscar um termo mais adequado, como quem procura uma expressão que seja mais em sintonia com o entendimento da ciência do seu tempo. Vitalidade. Aí a questão 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? A união dos dois é necessária para produzir vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, gente. Ele está tentando entender se era isso, né, poderia afirmar como sendo essa questão da vitalidade. E aí ele fala, essa vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E aí o espírito responde que a união dos dois é que é necessária para produzir a vida. A união da matéria com esse princípio vital é que dá a vida, né? Aí ele fala, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Não é muito confuso isso? Assim, ficou assim, meio confuso? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso aqui? É o que o Wellington escreveu ali no chat, até gostaria de ouvi-lo. Fala, Wellington. Eu coloquei que fluido vital seria algo além do que conhecemos como energia. Fico com Aristóteles, que diz que é a própria alma, ou melhor, é vida, mistérios da criação, capaz de manipular a matéria, energia, como diz o Afonso. Eu acho que resumimos em nada. A estaca zero. Já que foi citado, eu Alfonso. gosto de dizer que Kardec ele é um explicador, certo? Então, ele era um professor e ele gostava de explicar. Então, ele usa uma metodologia de perguntas e respostas, sempre procurando em cada nova pergunta, aprofundar um pouco mais, e muitas vezes ele recebe uma resposta totalmente atravessada dos espíritos, como aqui na resposta da 64A, o espírito simplesmente diz, isso já falamos, é consequência do que já dissemos. Porra, pensa aí que... Agora, o Kardec tinha esse hábito de... ele era... Tem gente que diz que ele fez até medicina, né, que não é fato. Mas ele gostava de explicar as coisas o mais detalhado possível. Isso a gente encontra nas obras do Rivail antes, né? E encontra muito colocado nas obras da codificação, e principalmente na Revista Espírita. A Revista Espírita ele sempre faz contrapontos a comentários de outras pessoas, tudo mais, e ele sempre procura
trazer procurar explicar o que aconteceu, o pensamento dele e tudo mais. Então, aqui, para mim, é muito mais pensamento de Kardec do que qualquer outra coisa. E a gente já viu ao longo do livro que as respostas que o Kardec dá como resposta dos espíritos são manipuladas por ele. Ele pega, às vezes, duas, três respostas de espíritos diferentes, às vezes, e junta numa única resposta no texto. Isso ocorre muito no Evangelho, ocorre demais na Gênese, no Céu e Inferno. No Livro dos Espíritos, menos um pouco, mas também tem. Então, é muito mais, acho que uma maneira dele tentar explicar aquilo que ele estava tentando trazer, mais do que de mostrar o entendimento dele, mostrar que querer discutir com o espírito, tentando aprofundar o próprio entendimento, mas sim uma maneira dele explicar para quem fosse ler aquilo depois. Rita, Baguncei mais? vamos lá, Rita. Bagunçou assim, só para te responder, tá? Mas, mas olha aqui, eu fico pensando assim, se eu achava que alguma coisa eu sabia a respeito de princípio vital, já tirei essa ideia da minha cabeça, que agora é que eu não sei nada mesmo. Agora é que eu perdi totalmente a noção, porque a gente vai lendo, né, e vai analisando cada coisa que foi falada, e a gente vê que tudo que a gente achava que era não é nada disso. Não é nada disso. Né? Se a gente começar a tentar explicar, como diz o Alfonso aí, se Kardec era o explicador, os espíritos eram os dificultadores, eram os complicadores. Né? Então, o que acontece? Eu ainda, não sei se mais para frente talvez tenha alguma coisa sobre isso, mas eu ainda estou com o negócio da pedra na cabeça. Estou com o negócio da pedra na cabeça, sinceramente. Só para deconstar. Hein? Bom, aí é interessante que ele vai trazer agora uma mensagem que foi psicografada, né, pelo Camilo Flammarion, como sendo de Galileu Galilei, a respeito dessa questão. Aí vamos ler isso aqui, ó, porque nós estamos lendo que os espíritos, como diz aí, os complicadores trouxeram. Então vamos ler aqui. O que vocês acham dessa afirmação aqui, atribuída a Galileu Galilei, aqui que ele está trazendo? Olha que interessante. Esse fluido, o fluido cósmico universal, que é de onde vem esse fluido, esse princípio vital, né? Penetra os corpos, segundo ele, né? Penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e perpetua em cada globo, conforme a condição deste, o princípio que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não chama. Olha que interessante essa afirmação dele. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, interessante essa palavra aí, qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições da sua existência e de sua duração. Então, o mineral tem também. Está escrito aqui, não sei o que estou falando, não, está escrito. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, então tem. Apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Ixi, parece que fez coisa. Então tem o princípio vital, só que, pelo que eu entendi, adequa às suas condições, mas que tem. Então vamos a Raul Seixas. Aprendi o segredo da vida vendo as pedras que rolam sozinha, que sonham sozinha no mesmo lugar. Aí, tá vendo? Aí filosofou. Quando a gente não sabe explicar direito, traz a filosofia, porque aí nós vamos ficar assim. Vamos lá, vai lá, Bebete.
Porque no livro dos médiuns tem uma grande descrição sobre os elementos que constituem as diferentes formas de existência. E como ele traz aqui no texto, são as mesmas. A constituição é a mesma. Só falta o quê? A alma, que no caso tem uma ponto 1A, princípio vital, que para mim é uma coisa só, já está muito sofisticada essa definição. Muito demais. Bom, bom, agora sim, Bebete, lê para nós essa explicação que o Elias tenta trazer para nós aqui. Vamos lá. E aqui cabe uma análise mais cuidadosa. Se em O Livro dos Espíritos, o princípio vital é o que distingue os seres orgânicos dos inorgânicos, o espírito Galileu, que toda criatura, afirma que toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Destacamos a palavra mineral com itálico, porque para Kardec, da matéria inorgânica, como é o caso dos minerais, não se observaria a presença do princípio vital. É interessante explicitar essas pequenas contradições, apenas para evitar equívocos de uma abordagem, tomando como verdade final o que é apenas uma tentativa de compreender um fenômeno que ainda hoje desafia o nosso entendimento. Um dado curioso: o espírito já sinaliza com a possibilidade de outros reinos, em um entendimento que foi validado pelos biólogos em 1992, quando foi abolida a antiga divisão em 3 reinos e adotada uma mais moderna, contemplando apenas seres vivos, excluídos dela os minerais, e dividida em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. A sonhada distinção do Homo sapiens como um ser especial em um reino hominal não foi objeto de consenso no meio científico. O homem continua incluído no reino Animalia, a contragosto de muitos, porque, conforme a observação de Blaise Pascal, o homem é o único animal que pensa que não é animal e que contrai matrimônio. E aí, eu fico pensando, né? Aí a Rita traz a questão dos minerais, né? Gente, eu sempre fiquei com essa dúvida, Rita. Você não é uma dúvida sua, porque gente, mas está tudo tão integrado, parece que está nesse planeta, faz parte desse planeta. Então, nós estamos tudo interligados. Quando eu assisti aquele filme Avatar, aquilo me encantou, porque ali me trazia uma noção de vida, né? Assim, tudo é vida ali naquele planeta, nada desperdiça, tudo tem um sentido, né? Aí eu fiquei pensando, e aí, como é que a gente entende os minerais, né? Então, desde essa época, eu fiquei com essa coisa na cabeça, né? E pensando assim, né? Que coisa, e aí? O Galileu fala uma coisa, Kardec, para ele, não entra com a questão do mineral, e aí vamos. E aí, vamos lá, Bebete, vamos ver se Sim, nós vamos chegar a alguma conclusão para os próximos capítulos aqui. ante tudo isso, pergunta-se: faz sentido hoje cercar o termo princípio vital de um significado místico, como se fosse um elemento especial, ainda por ser descoberto pela ciência? Não parece mais coerente com o pensamento kardeciano compreender o uso desses termos apenas como parte do contexto em que a obra foi produzida? Até porque a teoria que ele apresenta em seguida, a do perispírito,
mostra-se muito mais consistente e adequada para explicar o modo como se opera a conexão entre o espírito e a matéria na produção do fenômeno da vida, do que o princípio vital. Eu vou pular esse Nesse, pedacinho aqui, porque aqui ele vai falar, vai dar o exemplo da filigrafia, que a gente já falou disso, né, esses dias para trás aí. Agora vamos pegar aqui, eu quero pegar a partir disso aqui, ó. Isso não significa, entretanto, que não se possa considerar a existência dessa energia biopsíquica como uma formação de natureza filosófico-doutrinária, uma vez que há um consenso em torno do seu uso que transcende até mesmo os limites do espiritismo. O que, talvez, não seja mais pertinente é insistir no uso de uma expressão que encontra resistência no meio acadêmico, como é o caso de princípio vital. Em vez disso, pode-se explicar, nos estudos espíritas, as origens desse termo, sem a pretensão de fazer dessa ou de outras expressões uma espécie de princípio doutrinário. Que inconveniente haveria em ampliar o uso dos termos como vitalidade ou energia biopsíquica, se o próprio Kardec chegou a cogitar essa possibilidade? Aqui eu quero parar um pouquinho aqui, o Bebete, porque o que vocês acham dessa... Isso aqui já é tudo, eu acho que a gente já pode chegar o Elias na parede aqui, ó. Essa questão aqui do perispírito, e ele fala, não seria mais interessante a visão do perispírito, uma vez que o perispírito ele traz, né, uma explicação muito mais interessante dessa ligação do espírito com o corpo, que mantém isso aí? Quer dizer, será que tem relação? Não tem relação? É coisa distinta? Não é coisa distinta? Como é que a gente, né, entende isso? Porque foi ele que falou isso aqui, tá? Aqui, ó. Até porque a teoria que apresenta em seguida do perispírito, ele vai apresentar depois a questão do perispírito, é muito mais consistente e adequada para explicar o modo como se opera a conexão entre o espírito e a matéria na produção do fenômeno da vida do que a do princípio vital. O que vocês acham disso aqui? Vocês concordam, não concordam? Como que vocês pensam isso? Porque, gente, é uma proposta, é uma teoria que o Elias está trazendo. Às vezes, a gente pode avançar em outra direção, né? Não é porque ele trouxe que a gente vai concordar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Fala, Rita. Então, pelo que você está falando aí, eu entendi, pode ser que eu esteja errada, mas o que ele está colocando é de que seria mais adequado, na visão dele, né? Seria mais adequado levar em consideração que esse princípio vital seria o perispírito. É isso? Eu entendi certo ou entendi errado? Isso é o que eu entendi. A colocação que ele fez aí é como se ele está colocando uma posição de que seria mais interessante a gente observar esse princípio vital como o perispírito. Essa foi a percepção que eu tive. Não sei se estou Exatamente, certa. é isso, por isso que eu estou questionando, porque ele faz esse apontamento aí. E aí, o que vocês querem falar sobre isso? Porque a gente pode chegar aí na parede. Fala, Luiz Alfonso. Eu acho que colocar o perispírito como sendo o responsável por isso é um pouco complicado em termos de doutrina, né? Porque tem muitos centros espíritas, a própria Federação Espírita de São Paulo não aceita nem o perispírito do animal, muito menos vegetais e outros reinos. Como é que é? Não aceita o Existem. perispírito do animal?
É, a Federação Espírita, a Eu Federação Espírita de pensava que a São gente Paulo ia diz, poder a encontrar Federação com os Espírita de São Paulo, animaizinhos, uai. ó, o termo que eu escutei lá dentro. O perispírito do animal é como se fosse uma capinha. Gente, o perispírito do animal com certeza é mais denso Uai, do que de pois é, espíritos mais evoluídos. eu também pensava era assim, Alfonso. A maneira de pensar minha é essa, que o animal ele tem um espírito, um perispírito tão denso que ele reencarna logo depois. Pois Ele é, falece é e essa a reencarna logo explicação que depois. não é? O Kardec não É a fala bem explicação que isso? Kardec coloca, inclusive. É, Então, dizer que o perispírito é responsável pela vida, eu acho que é forçar um pouco a barra. É dizer que todos os seres vivos teriam um perispírito e, consequentemente, teriam um espírito. Então, tem um espírito de ameba, tem um espírito de barata. Então, aí eu acho que é forçar um pouco demais a, a coisa. Agora, é uma maneira de pensar. Eu gostaria, é uma das perguntas que acho que vale a pena pois fazer é. E a ao barata autor tem no um princípio próximo, no próximo espiritual? encontro. Agora, aquela ideia de mudar para vitalidade ou energia biopsíquica, eu acho muito interessante. Ou então Aham. Sim. explicar o fluido vital como se fosse vitalidade ou energia biopsíquica. Eu acho que Sim. isso é bastante interessante. Pode até continuar utilizando o termo fluido vital, mas com essa característica. Vai lá, Bebete. Eu acho também muito pertinente, inclusive porque Kardec sinalizou que é para caminhar para e passo com a ciência, né? Então, se a comunidade científica abraça esses conceitos, é por aí que a gente tem que ir. Eu queria colocar uma coisa minha, assim, ó. Nunca dei conta de imaginar que eu já fui pedra, réptil, água. Nunca dei conta de imaginar isso na minha vida. Vou fazer igual o senhorzinho Malta. Tô certo ou tô errado? Mas você tem todos esses elementos no seu organismo. É. Sim, mas que eu fui literalmente um bicho que rasteiro, um réptil, uma pedra. É complicado para mim pensar isso, viu? Bebete, eu não lembro nem o que eu fiz quando eu tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade. Quem dirá quando eu era? Verdade. Acho que agora é o Vicente. Vai lá, Vicente. Vou abrir aqui para dizer, é interessante. Chegou nessa energia biopsíquica, que veio, é um termo mais atual. Mas esse conceito aí, ele se refere exatamente, ele é uma capa, que quer dizer exatamente energia vital e força vital, e que permeia todos os seres vivos. Ele quer dizer a mesma coisa, só que encaparam ele para aceitação. Né? E essa ideia de energia biopsíquica, ela remonta às teorias vitalistas lá da França, que acreditam que existe uma força interna que anima e sustenta a vida. É a mesma situação. Isso que eu disse lá no início. Hum. Até hoje se adota isso. E essa energia é considerada responsável, só que aí atualizaram essa energia biopsíquica como responsável pelos processos biológicos e psíquicos, influenciando o comportamento, as emoções, a saúde em geral. Mas é a mesma situação, tá? Encapada, com um papel de bombom para todo mundo aceitar essa, essa nova nomenclatura, sabe? Mas vem de lá de trás, tá? Isso é bem claro, tá? Bem claro, bem definido, inclusive pela ciência, tá? Eu vou dizer. Eu não sei não, viu? Acho que eu terminei esse estudo com mais perguntas do que eu estou aqui Interessante é que pensando. o Tamo Fala, Elias junto. chega no final e diz que tudo isso é um milagre. pronto, Mas Tamo tá, junto, tamo junto. vamos lá. Termina, Bebete, o último parágrafo aí.
Nós vamos precisar de um médium para poder receber Kardec e dar explicações para a gente na próxima Ô, aula. Bebete, disse que já tem vários aí que estão recebendo ele, viu? E o É, Elias o já, Minha o filha, Elias mas já tem gente, começou outro desafio, que ele está reunindo algumas mensagens atribuídas a Kardec e fazendo uma análise delas. tem seu gente marido, recebendo até, tem gente recebendo até Deus. Deus! seu marido é doido, Iracildo. Não, Mas, mas você já pensou que estudo interessante? Você comparar as várias mensagens pelos diversos médios, que é isso que Kardec falava, né? Vamos comparar e vamos ver se realmente onde que está realmente Kardec aqui, né? é, Porque eu não admito você pegar uma mensagem que está aquém do que ele trouxe no século XIX. Tem que estar além. Não é assim, gente? Quando eu leio um livro de Vitor Hugo, Os Miseráveis, que é maravilhoso, eu vou pegar um livro dele psicografado que é aqui dos Miseráveis? Ah, não. Eu fico com o livro encarnado, muito mais bonito, não é? é. Quando eu comecei a ler o livro de Vitor Hugo psicografado aí, não sei se quem foi, eu falei, meu Deus, eu não estou vendo Vitor Hugo aqui, mãe. Né? Então, espera aí. Não. Então, vamos voltar aqui para o nosso fluido vital. Hum. O Lê o mais final aí. importante, o mais importante é ter claro que nenhum desses termos soluciona o desafio que continua posto, tanto para a ciência quanto para o espiritismo, que é o de tentar compreender os complexos processos físicos, biológicos, energéticos e espirituais associados ao intrigante fenômeno da vida, que continua sendo um mistério, isso para não dizer um milagre. O intrigante fenômeno da vida acabou que nós não conseguimos entender muito. Como disse o Alfonso, até hoje não temos uma explicação exata, né? Agora, quem já abraçou uma árvore, gente, é bom demais abraçar uma árvore, tá? Então, ó, vamos abraçar as árvores aí no fim de semana. Vocês vão entender. Ai, vamos lá, a hora que você estiver abraçando a árvore, pergunta para ela: que é esse negócio mesmo? Me ajuda a entender. Eu vou na pedra mesmo, vou Vai na pedra que pedra, vai. pega uma pedra. Você sabe que eu tenho uma pedra aqui em casa, que eu tenho o maior carinho com ela. E tem hora que eu olho para ela e falo, gente, você é tão bonita. Então, assim, é muito. Não é doido isso, gente? É muito interessante. Muita coisa Não boa vou para a gente. abraçar a árvore agora, não, porque elas estão todas molhadas. Estão molhadas, Maria de Lourdes? É, Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui graças a Deus, também está está molhada. chovendo todo dia. Muita chuva, Hum. graças a Deus. Gente, então nós ficamos por aqui e vamos continuar essa conversa depois, lá na frente, porque eu peço desculpas que eu não tive como preparar essa aula direito. Eu tinha algumas coisas em mente para trazer. Quem sabe eu trago na semana que vem para a gente continuar a nossa discussão sobre a vida. E vamos continuar aí, né? Pensando, vamos anotando as dúvidas. A Arlene hoje fica caladinha, não falou nada, Arlene. Eu estou confusa, gente. Boa noite. Eu achei muito, eu adorei as falas de vocês, mas assim, eu penso que Kardec estava no mesmo caminho. Ora ele sabia, né, assim, ora ele se aproximava, ora ele se afastava, ora ele se confundia. Essa questão que a Rita trouxe sobre os minerais, ele faz esse movimento aqui também, né? Ou Uhum. seja, que existem arranjos, estruturas complexas que podem também ser considerados vida, né? Enfim, eu achei muito confuso, mas assim, eu acho que esse é um movimento de construção do conhecimento que vai ser eterno, né? Muito legal. Agora, eu achei que vocês foram muito bons. Conseguiram dar uma. Um nó Não, na é cabeça de verdade. todo mundo. Não, A minha cabeça ficou a assim. gente conseguiu complicar mais do que já estava. Olha que Mas é Não, muito maravilha. bom isso, muito bom. Não Mas, é? Não é mas a melhor semana do que que vem eu ter, vou como disse o falar. Alfonso, toda pessoa que tem essa certeza 100% da coisa, né? A gente tem que ficar suspeitar. Opa, peraí, vamos, né? Vamos ter mais dúvidas que talvez a gente
aprende mais com o Arlene. Gente, fique com Deus. Muito A obrigada. dúvida é necessária. Boa noite a Necessária. todos, a Boa todas. noite, Boa noite a Boa todos, noite, boa semana. obrigada. Boa noite a Boa noite. todos. Muito Até bom. segunda. Muito bom. Até semana que vem.